Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, te exaltar na beleza da sua santidade. Nós erguemos as nossas mãos, Pai, a Ti em forma de adoração. Nós queremos Te reconhecer como o dono das nossas vidas, o nosso Pai amado, o nosso Deus. Nós estamos aqui, Pai, para Te adorar, porque o Senhor merece a nossa adoração, o Senhor merece toda glória, todo louvor e toda honra. Nós Te amamos, Pai. Nós Te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus, se você concorda com isso, dá um amém bem forte. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Você pode sentar. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom estar aqui nessa manhã para adorar o Senhor e receber mais dele, não é verdade? Eu gostaria de saber se existe alguém aqui nesta manhã que está aniversariando hoje ou que fez aniversário durante esta semana, seja aniversário de nascimento, aniversário de novo nascimento ou de casamento. Se existe alguém aqui nessa condição, eu gostaria de orar por você. Amém? Não há ninguém? Glória a Deus. Queridos, como vocês bem sabem, na sexta-feira nós tivemos a nossa cantata de Natal. Eu não sei se você veio, mas foi um momento maravilhoso, impactante e muito especial. E eu gostaria de te mostrar como é que foi. A gente tem um vídeo para exibir. Glória a Deus. Foi uma grande bênção, queridos. Essa foi a cantata de Natal realizada aqui na igreja na sexta-feira. Mas nós tivemos ontem também essa mesma cantata sendo realizada lá no Shopping Riverside. E eu também quero te mostrar como é que foi. Pode exibir. Glória a Deus, foi emocionante, gente. A nossa igreja está crescendo, está sendo muito relevante para a nossa sociedade, amém? A cantata de Natal foi uma oportunidade de nós levarmos a mensagem de Cristo para as pessoas. E certamente muitas pessoas foram alcançadas, amém? Glória a Deus. Agora é hora de ficarmos muito bem informados sobre tudo que vai acontecer nos próximos dias. É hora do Verbo News. Glória a Deus. Agora sim estamos muito bem informados. No entanto, eu gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro deles é sobre o Rema. Queridos, o Rema está com as matrículas abertas. E você que ainda não fez, faça já a sua matrícula, aproveite essa oportunidade de ter a sua vida completamente transformada. Para você que já fez, essa é uma oportunidade de você compartilhar essa mensagem e fazer com que outras pessoas provem daquilo que transformou a sua vida. Amém? Também gostaria de informar sobre o culto da virada. Queridos, toda a lista já foi toda preenchida. Amém? No entanto, você pode colocar o seu nome na lista de espera. Tá? Caso alguém venha a desistir, então você será chamado. Você que colocou o seu nome na lista, eu quero te pedir, caso você desista por algum motivo, por favor, procure o balcão de informações para comunicar isso, para que outra pessoa possa pegar a sua vaga, tá bom? Glória a Deus. Gostaria de saber também se há alguém aqui nessa noite que nos visita pela primeira vez. Amém? Se há alguém que essa é a primeira vez que você está aqui, eu gostaria de te conhecer. Faz um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Então vamos avançar. Vamos falar agora sobre dízimos e ofertas. Eu quero te pedir para acompanhar comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, queridos, nós estamos lendo sobre um princípio dos céus, o princípio da generosidade. E sabe, a generosidade é aquilo que vai destravar coisas na sua vida financeira. Amém? Nossos dízimos é nossa obrigação. Nós sabemos disso, é 10% de tudo o que nós recebemos. Mas as ofertas é aquilo que nós damos em forma de generosidade, em forma de adoração ao Senhor. E isso é o que vai destravar. E a palavra de Deus diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Amém? Então é um princípio do céu. Então, diante disso, eu quero te convidar a separar a sua oferta, o seu dízimo. Se você pretende fazer isso através de dinheiro em espécie, existe aí um envelope que você pode estar utilizando para isso. Se você pretende fazer de alguma forma digital, aqui no telão está aparecendo o Pix da nossa igreja, e lá atrás as nossas tesoureiras podem te atender, caso você pretenda fazer isso por meio de dinheiro, por meio de cartão de crédito ou débito. Para você que nos acompanha no YouTube, aparece aí para você também o nosso QR Code e o CNPJ da nossa igreja, que é o Pix. Então, são várias oportunidades e opções para que nós possamos ser abençoados adorando ao Senhor. Amém? Então, se você já separou, levanta aí o seu envelope ou levanta a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de poder te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós fazemos isso, Pai, não por necessidade, mas com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor ama a quem dá com alegria. Então recebe, Pai, a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que nós podemos acordar, por mais um dia que nós estamos aqui, Senhor. Sabemos que a Tua mão tem nos sustentado a todos os dias. O Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo mal. E nós somos gratos a Ti pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos acompanha cada dia. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, com as nossas famílias. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Essa manhã nós queremos Te honrar, Senhor, e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós nos apoiamos em Ti, Senhor, que a nossa vida não tem nenhum sentido se não estiver arraigada no Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, para acordar, precisamos de Ti para andar, precisamos de Ti para nos alimentar, precisamos de Ti para dormir, precisamos de Ti para tudo, Senhor. Tu és tudo que nós temos. Não há nada mais importante na nossa vida do que o Senhor. E nós Te agradecemos, Deus, nessa manhã, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, que nós não merecíamos nada, mas o Senhor com o Seu amor nos alcançou, nos tirando de uma condição de trevas e nos fazendo filhos Teus. Obrigado, Senhor. E nessa manhã, Senhor, eu quero declarar que este lugar será tomado pela glória de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro vidas sendo transformadas aqui nesse lugar. Eu declaro trajetórias sendo mudadas em nome de Jesus. Cursos que estavam indo de mal a pior sendo mudados. Aleluia, em nome de Jesus. Eu declaro o poder do Espírito operando de forma eficaz nas nossas vidas nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor, com poder e grande glória. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. E nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, para receber um pouco mais de Ti, para dar a Ti o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, mas também para receber de Ti a Tua palavra, receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso fala aos nossos corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de frieza. Em nome do Senhor Jesus, toda letargia, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo de alguma forma tem feito para atrapalhar o culto nessa manhã, seja cancelado agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o refrigério que vem da parte de Deus sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo nessa manhã. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Gente, muito obrigado. Se puder ficar comigo aí, meu irmão, te agradeço muito. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor nessa manhã. Já cantamos, já ofertamos, já nos colocamos numa posição de rendição diante do nosso Senhor. E agora vamos ouvir uma palavra vinda da parte de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Queridos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, como a própria palavra de Deus diz. Estamos vivendo tempos em que o mundo está convergindo para o caos, o mundo está convergindo para o seu grande final, e o diabo tem traçado estratégias para tirar a igreja, para tirar o povo de Deus do foco, para tirar o povo de Deus do plano e do propósito, aquilo que Deus tem para a vida deles. Ele quer atrapalhar esse meio de campo aí no final dos tempos. E nós, como cristãos, queridos, precisamos estar atentos. E é por isso que nós precisamos estar todos os dias meditando na palavra de Deus. Precisamos todos os dias ter o nosso tempo de oração, o nosso tempo de consagração a Deus, porque isso vai nos levar a ficar sensíveis e perceber as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Talvez se você não tem uma vida ativa no que diz respeito a uma vida de consagração a Deus, uma vida de oração, se você está somente vindo aos cultos, aos domingos ou às quintas-feiras, nos cultos de departamento, é bênção, pelo menos você está vindo, ouvindo a palavra de Deus, mas eu quero te aconselhar, fica sensível nesses últimos dias. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está tentando tirar, desvirtuar todas as formas a igreja, em todas as faixas etárias, de todas as maneiras. E nós temos visto, infelizmente, que muitos de nós têm caído, queridos, no engodo do diabo. Nós, como cristãos, precisamos estar firmes com o Senhor. Estarmos atentos à orientação do Espírito, porque Ele está nos direcionando. Amém? A igreja do Senhor não está só. No momento crítico, no momento difícil que a humanidade está passando, o Espírito Santo está aqui conosco. Ele não nos deixou e não vai nos deixar. E nós precisamos estar associados a Ele. Precisamos estar sensíveis ao Senhor para poder desfazer as obras do diabo. Porque ele está infestando, queridos, em todos os lugares. Em todas as esferas da sociedade, pessoas estão sendo levadas a viver uma vida debaixo de depressão, levadas a viver uma vida debaixo de jugo. E nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos para poder desfazer as obras do diabo, porque foi para isso que Deus nos levantou. Amém? Todos nós, queridos, temos um chamado da parte de Deus. Nós não estamos aqui aleatoriamente, não estamos aqui vivendo uma vida um dia após o outro, até chegar o dia que nós vamos partir daqui, ou que o Senhor venha buscar a sua igreja, não sei. Nós temos essa esperança que o Senhor virá buscar a sua igreja. Pode ser que seja hoje. Imagina só, daqui a 2 minutos, eu ainda ministrando a palavra aqui, o Senhor rasga os céus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, e subiremos para nos encontrar com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sabemos. Mas nós precisamos manter essa esperança viva no nosso coração. Saber que isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde o Senhor virá buscar a sua igreja. Porque Ele disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós estamos nessa esperança. Mas pode ser, queridos, que isso seja daqui a 50 anos. E muito provavelmente daqui a 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Já teremos dormido com o Senhor. E está tudo bem. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Amém, queridos? Mas a nossa confiança precisa permanecer firme. E precisamos entender que Deus nos chamou para fazer algo aqui nessa terra. Não foi só para passar o tempo aqui. Não só foi para a gente constituir uma família, fazer os nossos negócios, estabelecer o nosso império.
para ajudarmos alguém, não foi somente para isso, queridos. O Senhor, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, como Deus disse a Jeremias, quando você ainda estava no ventre, eu te chamei, eu te separei para profeta. Da mesma forma, queridos, cada um de nós, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, fomos designados para um propósito. Fomos chamados por Deus para ser um agente aqui nessa terra. Para levar o amor de Deus. Para impactar a vida das pessoas. Para sermos usados pelo Senhor nos momentos em que for necessário. E às vezes, queridos, nós estamos sendo negligentes. Aquilo que Deus nos separou para fazer. Por quê? Por causa das nossas coisas. Por causa dos nossos negócios. Por causa da nossa família. Por causa de outros motivos que nós sempre estamos dando desculpas. Eu não vou fazer isso porque tem isso. Eu não vou agora porque eu acabei de casar. Não, eu não vou agora porque eu acabei de ter menino. Não, eu não vou agora porque eu vou isso. E vai ficando velho. E o tempo vai passando, queridos. O tempo não para. O tempo está passando. E é necessário que nós despertemos, queridos, enquanto há tempo. Existem pessoas que precisam de nós. Existem pessoas que precisam da palavra que está na sua boca. Que precisam da influência que você tem. Que talvez eu não consiga alcançar. Mas você, com a sua influência lá onde você está, você consegue alcançar. E a palavra, queridos, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus, ela não pode ser pregada de uma forma metódica. Não pode ser somente algo que é jogado, como você dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, Jesus pode mudar a sua vida. Se você somente falar palavras da boca para fora, isso não vai provocar efeito na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque todo mundo já sabe disso. Mas quando há uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, quando nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito, e nós vamos falar a respeito de Jesus, queridos, é impossível não acontecer nada. Porque quando você fala a palavra, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, essa palavra ela chega nos corações das pessoas e ela causa alguma coisa. Ela causa uma mudança. É impossível, queridos. É impossível a palavra de Deus ser pregada debaixo do Espírito e não acontecer nada. Porque há poder na palavra. Essa palavra ela não volta vazia. Nós lançamos a palavra e ela vai e cumpre o propósito a qual ela foi mandada. Mas para isso, queridos, nós precisamos entender que nós não podemos viver da forma que queremos. E esse é o grande problema desses últimos dias, porque nós queremos viver da forma que queremos, do jeito que é mais confortável, do jeito que fica mais agradável, do jeito que me leva a ficar numa situação de conforto, que me deixa bem. E queridos, o Evangelho vai nos deixar bem, mas nós precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre nós. Que Jesus disse aos seus discípulos, olha, vocês vão ao todo mundo, vocês preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê no que vocês disserem e forem batizados, serão salvos. E os que não crerem serão condenados. Jesus está incumbindo a sua igreja de pregar a palavra, de pregar o Evangelho. Amém? Nesse contexto, queridos, nós sabemos que existem chamados nos dons ministeriais, chamados nos 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O corpo de Cristo é repleto de pessoas que têm chamados específicos nesses dons. Muitos de nós, às vezes, queridos, se acovardam diante do chamado de Deus na nossa vida. Porque sabe que Deus chamou para uma obra, sabe que Deus tem mostrado através de coisas, porque Deus ele não revela o plano completo, mas Deus dá flashes de coisas que nós vamos desfrutar, amém? Deus não vai revelar aonde é que você vai chegar plenamente, mas Ele vai te dar sinais daquilo que você foi chamado para fazer. E às vezes nós sabemos que fomos chamados para uma grande obra e nós nos acovardamos. Achamos que depende de nós, queridos. Deus não depende de você. O que Deus precisa de nós é fé, somente isso.
Deus precisa que nós nos levantemos em fé, confiemos no Senhor. Entendamos que a obra que é feita através de mim não é através da minha força, nem através da minha capacidade. É através do Espírito de Deus que vem sobre mim e me leva a operar no nome de Jesus. E às vezes, queridos, a gente fica ali naquela... e o tempo vai passando. Outras vezes, é porque realmente não queremos. Não queremos ter trabalho, porque ministério é trabalho. Ministério é responsabilidade. E a gente já está tão confortável na nossa vida que a gente não quer se expor. A gente não quer se submeter a uma situação de ir para um departamento e fazer parte e ter um líder. Alguém que vai nos cobrar alguma coisa. Alguém que vai pedir que nós façamos alguma coisa e que se nós não fizermos, nós seremos repreendidos, porque isso é ordem. Deus trabalha com ordem, amém? Deus trabalha com organização, nada que vem da parte de Deus é desorganizado, é de qualquer maneira. E às vezes nós estamos com o nosso ego, com o nosso eu tão inflamado, que nós não queremos nos colocar numa situação de servos. Por quê? Porque se eu estiver lá e a irmã vier falar comigo, se o irmão falar comigo assim... Queridos, nós precisamos entender que tipo de evangelho estamos vivendo e aonde nós estamos enquadrados. Porque uma coisa é certa, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E eu não sei que chamado é esse, eu não sei que propósito é esse, mas Deus sabe e você também sabe. E se você não sabe é porque você não está sensível àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque Deus não nos deixa enganado, Deus nos deu o Espírito de Deus que está dentro de nós. E Ele perscruta as coisas mais profundas de Deus. Ele sabe os planos e intenções do coração de Deus com relação à nossa vida. Então se nós queremos descobrir o que é que Deus tem para nós, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo fala, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 1. No versículo 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo aqui está identificando que foi chamado, que foi chamado para ser apóstolo. Ele está dizendo que a igreja foi chamada para ser santa. E o chamado, queridos, é interessante nós entendermos algo interessante nisso, porque o chamado não é só para você fazer coisas. Amém? O chamado de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, está muito relacionado a ele ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Não faz sentido você exercer um chamado de você ser um pastor, um apóstolo, um evangelista, um profeta, um mestre, e você fazer aquelas funções, mas você não ser um homem de Deus. Você não ter uma aliança com o Senhor. Você pode até desenvolver, queridos, porque o dom ele é irrevogável. E as ferramentas que acompanham o dom, elas estão diante do homem em tempo ininterrupto. Então é possível você exercer a sua função ministerial, mas você não ser você mesmo. É possível você estar numa posição, mas estar com o coração distante, estar com uma vida podre, uma vida distante de Deus, e mesmo assim curando, e mesmo assim libertando pessoas, e mesmo assim pregando a palavra, e mesmo assim fazendo coisas. A primeira coisa que Deus quer de nós, queridos, é que nós sejamos, que nós entendamos que somos filhos, que temos a presença de Deus dentro de nós, estamos conscientes da graça que nos foi revelada através do sacrifício de Jesus. O sangue que foi derramado por nós naquela cruz nos comprou para que nós vivêssemos uma vida distante da vida que o diabo quer que nós vivamos. E muitas vezes a gente está se colocando numa situação, abrindo espaços para o diabo, para que ele possa operar e agir na nossa vida de diversas formas, e ficamos aquém daquilo que Deus espera de nós. Queridos, nós fomos chamados para ser
filhos de Deus, para sermos santos. Sede santos como eu sou santo, foi o que Jesus disse, foi o que Deus disse. Pedro fala isso em suas cartas. Então, queridos, é muito mais do que fazer coisas, de ter um chamado. Eu sou um pastor, fui chamado por Deus para ser um pastor. Agora, pastor, bota aqui a mão na minha cabeça. Pastor, me bota aí no grupo dos pastores, que agora eu quero ficar lá, sentado ali na frente, que eu quero fazer. Queridos, não tem nada a ver com isso. O chamado de Deus está relacionado ao trabalho, está relacionado a você ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, viver aquilo que Deus tem para a sua vida, e Deus vai te usar. Mas a gente vê muitas pessoas por aí que acabaram se perdendo ao longo do caminho. Começaram bem, começaram a carreira do jeito certo, mas o seu coração ao longo do percurso se corrompeu. O seu coração ao longo do percurso se inclinou para as coisas que não agradavam a Deus. Estava lá na posição, só que com o coração torto. E, queridos, o tempo vai passar, mas tudo isso vai se manifestar. Por isso, queridos, nunca podemos perder o nosso coração de servos. Nunca podemos perder o nosso coração de filhos. Esquecer que fomos perdoados dos nossos pecados. Esquecer que fomos santificados por Jesus. Daquele sacrifício que foi feito naquela cruz. Ao longo das histórias bíblicas, queridos, quando nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a estudar a palavra de Deus, nós observamos exemplos de homens que passaram por situações como essas. Homens que foram chamados por Deus, homens que tiveram um chamado extraordinário, mas que se perderam ao longo do caminho. E também temos exemplos de homens que foram chamados por Deus desde o ventre da sua mãe, mas que permaneceram firmes. Amém? Abra a sua Bíblia aí. Vamos ver duas histórias aqui de dois homens que foram chamados por Deus. Aleluia. Abra aí em Juízes. Glória a Deus. Juízes capítulo 13. No versículo 4. Diz o seguinte: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Amém? Aqui nós estamos vendo, queridos, a história de Sansão. Sansão foi o homem que foi criado, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser um juiz, para ser um libertador de Israel. Seus pais um dia estavam ali, sua mãe estava trabalhando ali no campo, quando apareceu diante dele o anjo do Senhor. E disse para aquela mulher: mulher, você é estéril, mas você dará à luz a um filho. E esse filho, ele será importante. Olha, sobre a cabeça desse menino não vai passar navalha. Esse menino não vai beber bebida forte. Esse menino não vai poder se contaminar com as coisas que são normais. Porque ele vai ser o nazireu de Deus. Nazireado era um voto, um pacto que se fazia naquele tempo. Em que o homem tinha uma vida regrada. O homem tinha uma vida separada. Ele não se envolvia com o que era normal. Ele era uma pessoa separada, era uma pessoa santificada para fazer algo para Deus. E Sansão estava nessa condição. E seus pais se espantaram e disseram: olha, a gente viu Deus. Deus apareceu para nós porque foi o anjo do Senhor que apareceu ali diante deles. Eles disseram: olha, nós vimos Deus e agora nós vamos morrer. Aí a mulher disse: olha, se Deus quisesse nos matar, já teria feito isso. Mas eles estavam trazendo, o anjo estava trazendo uma promessa de que ela seria mãe de um menino, mesmo sendo estéril. E que aquele menino seria um menino diferenciado, que iria operar para fazer a vontade de Deus naquele tempo. E, queridos, o menino foi crescendo, o menino foi se desenvolvendo. E o chamado dele era para libertar o povo dos filisteus.
O chamado dele era para ser alguém que fosse uma referência. Alguém que tivesse uma conduta que fosse observada. Ele era para ser conhecido como um homem de Deus. Um homem que fazia a vontade de Deus. Porque sobre a vida dele existia algo que não era normal, não era comum. A Bíblia mostra que o Espírito de Deus vinha sobre aquele homem. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele tinha uma força que era desproporcional. Era algo sobrenatural. E aquela força estava relacionada ao ministério que ele tinha sido levantado para fazer. E ele fez isso por muito tempo, queridos. Ele fazia coisas, matava o pessoal, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Pegou um portão de metal gigantesco, jogou lá, saiu correndo com o portão, jogou lá em cima. O cara tinha uma força extraordinária. Só que ele tinha um problema. Não sei qual foi a criação que seus pais deram a ele, mas ele não era temente a Deus. Olha só, alguém que foi levantado por Deus, que foi profetizado que ele nasceria muito parecido com o que aconteceu com Jesus. Foi anunciado que nasceria um menino que iria libertar o povo. E aquele homem foi crescendo, mas ele não era temente a Deus. Foi dito a ele que ele não poderia se contaminar com as coisas. Ele matou um leão. A história diz que ele matou um leão e depois tinha ali uma abelha com mel. E ele foi lá e se aproximou e meteu a mão e comeu, se contaminando com coisa errada. Se contaminava com prostitutas. Ele tinha mulheres lá no seu arraial, pessoas que eram da mesma linhagem que ele. Mulheres, certamente mulheres bonitas que poderiam se casar com ele. Mas ele queria as lá de fora. Não estava satisfeito com o que tinha. Ele queria aventurar. Porque ele sabia que tinha força. Sabia que o poder de Deus estava sobre ele. E aí ele brincava com as coisas. Ele não podia se aproximar de coisas de fermentada, de suco, de vinho. Ele não poderia tomar, mas ele ficava ali próximo. Ele ficava passando perto. Ficava se colocando numa situação de tentação. E o tempo foi passando, queridos. O que é interessante é que todos os dias iam acontecendo as coisas e o inimigo vinha contra ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele subjugava todo mundo. Começou a se relacionar com uma mulher, Dalila, que a palavra de Deus fala. E essa mulher começou a envolver, ele se apaixonou por essa mulher. E ele ficava brincando em revelar aquilo que dava força a ele. Ele não levava em consideração, não levava com seriedade as coisas de Deus. Estava brincando. Achava que estava tudo bem. Não, está tudo certo. Na hora que vier o inimigo aqui, o Senhor vem sobre mim e eu arrebento com todo mundo. Queridos, ele foi brincando, o tempo foi passando e ele foi brincando. Até que chegou o dia em que ele acabou contando aquilo que dava força a ele. Seus cabelos foram cortados. E ele estava amarrado. E estava sonolento. Deitado sobre as pernas de Dalila. E aí quando veio aquela notícia, lá se vem o pessoal, lá se vê os filisteus, que vem sobre ti. Ele pensou, eu vou me levantar, vou quebrar as correntes, vou arrebentar com todo mundo. Mas a palavra de Deus diz, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se apartado dele. Ele achava que tinha, mas não tinha. Ele achava que ia poder fazer da mesma forma que ele vinha fazendo, mas o juízo chegou sobre ele. Hoje, queridos, o Espírito Santo não sai de dentro de nós. Mas nós precisamos guardar com todo o amor que temos, com toda a diligência, aquilo que nós temos. Às vezes, querido, nós vivemos uma vida de qualquer jeito e achamos, não aconteceu nada hoje, vou continuar. Aí vai amanhã de novo, não aconteceu nada, vou continuar. Queridos, a conta chega. Amém. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Ele brincou durante toda a sua vida. Ele brincou com aquilo que Deus tinha separado ele para fazer.
O chamado de Deus na vida daquele homem foi grandioso, poderoso. Ele poderia ser conhecido hoje como um dos maiores homens da Bíblia. Mas sabe o que foi que aconteceu no final de sua vida? Ele se transformou num palhaço. Seus olhos foram furados. Ele foi amarrado e colocado lá para que as pessoas, os nobres dos filisteus, ficassem olhando para ele, sorrindo, tirando sarro da cara dele, dizendo: ah, esse aí que era o grande personagem lá de Israel, era o forte, era aquele homem que tinha toda aquela força. Cadê? Ele estava só, não tinha mais nada, se perdeu. Infelizmente isso tem acontecido com muitos homens, queridos, na atualidade. Muitos homens de Deus não têm guardado o chamado de Deus para as suas vidas. Ele tem se perdido terrivelmente. E aí nós começamos a ver uma série de escândalos que têm se levantado nesses últimos dias. Esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Não é o propósito de Deus para nós. Deus não quer que nós vivamos assim. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos lembrados como aquele homem de Deus. Era aquele homem que quando orava as coisas aconteciam. Era aquele homem que quando falava as coisas aconteciam, que impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Era aquele homem que era amoroso, que cuidava dos pobres. Era aquele homem que amava, que fazia de tudo pelos outros, pelo seu próximo. Deus quer que nós sejamos lembrados dessa forma, queridos. Não podemos nos perder diante de todas essas coisas que têm se levantado diante de nós. Amém. Nós temos uma outra história, que essa história tem um final feliz. É uma história de um homem que foi chamado também por Deus. Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel. Capítulo 3. No versículo 10. Diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel aqui ainda era uma criança. Havia algum tempo que sua mãe o tinha deixado lá no templo para servir, porque a sua mãe também era uma mulher estéril. A sua mãe era perturbada pela outra esposa do seu marido. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. E essa Penina, ela ficava atuzigando a paciência de Ana, porque Ana era uma mulher que não tinha filhos. E Penina já tinha filhos. Isso na cultura dos judeus, na cultura dos hebreus, era algo necessário. A mulher tinha que dar filhos. Se ela não desse filho, ela talvez não tinha tanto valor. Mas mesmo assim, Eucana amava aquela mulher. Dava coisas para ela. Ele tinha um amor, uma paixão por aquela mulher. E aquela mulher, ela se sentia numa situação que, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu não consigo ter filhos. E quando foi um dia, ela estava lá no templo, chorando, debruçada diante do Senhor. Eli, que era um profeta, ou melhor, era um sacerdote, que era para ser um homem de Deus, mas porque não estava corrigindo seus filhos, não estava levando as coisas de Deus com seriedade, Deus estava julgando a casa dele. Ele já estava num processo de defasagem, ele já estava num processo em que ele não era mais aquilo que Deus o tinha levantado para ser. Mas mesmo assim, naquele dia, quando ele viu aquela mulher deitada naquela situação, ele pensou que a mulher estava bêbada, ela disse: olha, eu não estou bêbada, eu estou aqui clamando ao Senhor por um filho. E ele disse: olha, vai para casa, e você vai ter o filho. E foi exatamente isso que aconteceu. E aquela mulher disse: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou, depois que desmamar, eu vou entregá-lo para o Senhor, para serviço do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. O meninozinho, imagina só o meninozinho, não sei quantos anos ele foi desmamado ali, talvez 5 anos. Lógico, desmama com 2 anos, né? Mais ali um tempo para ficar com a família. Mas assim que ele já estava bem mesmo, deixaram ele lá. Eu fico pensando no meninozinho pequenininho, meu Deus, no templo, aprendendo as coisas. Coisa mais fofinha do mundo ali, ajudando, fazendo as coisas, porque tinha sido prometido que seria daquela forma. E foi assim, aquela criança estava lá, mesmo sendo criança, já levava as coisas de Deus ali com seriedade. E quando foi um dia, esse menino estava deitado ali na sua cama, e ele ouviu: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá onde ele estava e disse: sim, Senhor. E ele disse: olha, eu não chamei você. E o menino voltou para deitar, e depois ele ouviu de novo: Samuel, Samuel, e ele foi lá.
e disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: eu não chamei você. E pela terceira vez isso aconteceu, e Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Ele falou: olha, Samuel, vai deitar, e se por acaso a voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, eis-me aqui que o teu servo ouve. E foi exatamente isso que o menino fez. E quando o menino falou isso, quando o menino respondeu isso, o Senhor começou a falar com ele. Queridos, é necessário ter a postura certa, falar do jeito certo para responder ao chamado do Senhor. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa. É necessário estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Quando o menino disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, Deus começou a falar sobre ele. Começou a trazer revelações, começou a ter visões. Samuel foi um homem grandemente usado por Deus. Ele começou a se desenvolver nos dons, começou a aprender com o Senhor, começou a desenvolver. Eli, que já estava naquela situação difícil, porque vivia em desobediência, não corrigia seus filhos faziam coisas absurdas diante do templo do Senhor, levava as mulheres e violentava elas na frente do templo do Senhor. Era uma coisa absurda. Deus julgou a casa dele e ele toda a sua descendência foi extirpada. Eli morreu, seus filhos morreram, não existe nada daquele povo sobre a terra, porque o juízo veio sobre eles. E Samuel, queridos, porque foi obediente à voz do Senhor, desde criança, ele foi grandemente usado por Deus. Foi usado para ungir Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel já era um juiz, porque foi levantado, assim como Sansão, ele também era um juiz. Sansão não deu valor àquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, ficou para trás, mas Samuel se levantou, queridos. E Samuel tinha algo da parte de Deus. Ele era temente ao Senhor. Queridos, é necessário isso. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser temente a Deus. Precisa respeitar o Senhor. Precisa honrar o Senhor. Porque se não houver isso, queridos, na vida do homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, fica difícil. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era juiz, mas o povo ficou pedindo ali um rei. Nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei e nós não temos rei. Quando na verdade Deus queria ser o rei daquele povo. Era Deus que era para ser o rei daquele povo. Eles não entenderam isso, eles ficaram pedindo. Até que Deus disse: tá bom. Samuel ficou triste. Samuel chega para Deus, conversando ali com Deus. E Deus diz: Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eles não querem um rei, pois eles terão um rei. E uma vez, Saul já estava grande, Saul era um homem bonito, um homem alto. Do ombro para cima não existia ninguém mais alto naquele lugar, naquela região, do que Saul. Ele era um homem rico, filho de um homem rico. Ele estava ali procurando umas jumentas do seu pai que tinha desaparecido. Quando ele chega ali para Samuel, e Samuel fala a respeito do que tinha acontecido, uma palavra de conhecimento ali, de sabedoria do que estava acontecendo, revela para ele onde é que está as jumentas e vai ungir aquele jovem como o rei de Israel. Saul se perde, Saul não tem o seu coração reto diante de Deus, começa bem, olha só como essa história acaba sempre se repetindo, queridos. A Bíblia está repleta de histórias como essa e nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz. Saul começou muito bem, mas no final da sua vida ele foi começando a inclinar-se para outras coisas, afastar-se de Deus. E a Bíblia, nós sabemos a história, Saul se perdeu, acabou morto. Depois vem Davi, Samuel unge Davi. Deita o óleo sobre a cabeça daquele jovem, que para todo mundo era algo improvável. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé para ungir o rei, porque Deus tinha dito: olha, você vai lá na casa de Jessé para você ungir o novo rei de Israel. Quando ele chega lá, que vê os filhos de Jessé, homens altos, homens fortes, homens de guerra, estavam todos ali sentados à mesa. Quando ele olhou, muito provavelmente ele deve ter usado o mesmo padrão que Saul tinha, que era um homem alto, um homem bonito. Só que Deus disse para ele: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Todos aqueles homens passaram diante de Samuel e não era nenhum deles. Samuel pergunta: não tem mais ninguém? E ele disse: olha, ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: olha, vá buscar ele, que nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar.
A unção do Senhor é derramada sobre aquele jovem, e ele é o famoso rei Davi que nós conhecemos hoje. O homem tremendamente usado por Deus. O homem que teve erros, mas foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Era temente ao Senhor. Homem que tinha intimidade com Deus, mesmo estando numa aliança inferior. Queridos, o que é interessante observar é que no final da sua vida, no final do seu ministério, Samuel chega diante de toda a comunidade e disse: olha, se há alguém que eu defraudei, se há alguém que eu falei alguma coisa que eu roubei, se manifeste agora, que eu vou restituir várias vezes mais. Ele estava provando que o seu ministério era irreprovável. O seu ministério tinha sido começado e terminado de forma irrepreensível. E ninguém se levantou, ninguém se manifestou. É exatamente isso, queridos, que Deus espera de cada um de nós. Que ao final da nossa vida nós possamos estar diante do Senhor firmes e retos. Queridos, e não quer dizer que nós não vamos ter falhas, porque ninguém é perfeito. Aqui eu não estou querendo estabelecer que todo mundo precisa ser perfeito, porque não existe isso. Todos nós, queridos, precisamos ajustar alguma coisa no nosso caráter, na nossa conduta. Nós estamos num processo de crescimento. Mas só que nós precisamos entender que nós não podemos nos acomodar à situação que estamos. Amém? É preciso entender que nós precisamos buscar no Senhor a direção. Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? A palavra já foi lançada, queridos. O plano de Deus para a sua vida já está estabelecido. O propósito de Deus para nós já foi carimbado. Nós só precisamos nos colocar na posição, como Samuel disse: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Deus nos chamou, queridos, para vivermos o sobrenatural sobre essa terra. Viver os planos e os propósitos de Deus para levar essa mensagem. Falei dos 5 dons ministeriais. Talvez você pense: mas eu não tenho os 5 dons ministeriais. Mas talvez você seja chamado no Ministério de Socorros. Talvez você tenha sido chamado por Deus para cuidar dos seus filhos dentro da sua casa. Às vezes tem mulheres que acham: mas eu não tenho chamado nenhum. Talvez Deus tenha te chamado para cuidar dos seus filhos. Queridos, uma mãe que cuida bem do seu filho, que ensina seu filho, que faz ele se tornar um homem. Porque o homem, o pai, tem essa função muito importante de forjar ali o caráter do filho, de ser a referência, de mostrar para ele o lugar para onde ele deve ir. Mas quem está cotidianamente ali com o filho é a mãe. É a mãe que vai mostrar para o menino para onde ele deve ir, o que é certo e o que é errado. É ela que corrige ele ali mais próximo. Talvez se tiver uma demanda mais séria, quando o pai chegar, ele resolve. Mas a mãe que está ali, e ela tem esse papel. Talvez Deus chamou você para isso. Talvez o seu filho vai ser um Billy Graham da vida. Mas precisa ter essa formação. Talvez, queridos, Sansão não teve essa formação. Talvez Sansão, queridos, porque tinha sido anunciado por Deus, seus pais ficaram tão espantados com aquela visão que não ousaram corrigir o menino, porque viram que o menino era de Deus. O menino era diferenciado. Talvez ficaram pensando: não, mas não vamos fazer isso não, porque... E talvez não corrigiram seus filhos. Porque a conduta daquele homem era uma conduta reprovável. Então, queridos, nós precisamos estar sensíveis. Deus não tem formas. Deus não trabalha com formas. Não é o que serve para mim que serve para você. O que Deus tem para a sua vida é específico para você. Amém? E é por isso que nós precisamos entender: Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Como é, queridos, que nós conseguimos desenvolver o nosso chamado? Viver de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só tem uma forma, meus irmãos. É se debruçando diante da presença do Senhor. Buscando nele a direção. Buscando nele aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Porque o Senhor fala, amém? Queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fala ainda conosco. A sua palavra não mudou. A sua palavra é real. Deus fala conosco através da palavra de Deus. Deus fala conosco através de uma pregação, de um hino. Deus fala conosco através de um profeta. Fala conosco através de um irmão. E nós precisamos estar sensíveis.
Queridos, eu sempre falo sobre isso porque eu procuro viver isso e eu sei que esse é o caminho. Porque a palavra nos mostra que nós precisamos ter comunhão com o Senhor. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 13, algo interessante. Estavam reunidos os apóstolos ali, naquele momento inicial da igreja. Eles estavam buscando uma direção do Senhor, a respeito do Senhor, do chamado de Deus para a vida deles, a respeito daquilo que Deus queria para eles naqueles primeiros momentos da igreja. Estavam lá rendidos diante do Senhor em oração, jejuando. A Bíblia diz, e jejuando os apóstolos e orando, disse o Senhor, disse o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. A Bíblia podia muito bem dizer que eles estavam andando na rua e veio ali algo da cabeça deles e eles disseram, não, vamos separar Barnabé e Paulo para essa obra. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, buscando a direção do Senhor. E aí o Espírito Santo direcionou a ele e falou através deles, olha, separai esses dois para a obra que eu vos tenho chamado. Eles estavam orando e jejuando. Estavam buscando a direção do Senhor. E hoje, queridos, nós queremos receber a direção do Senhor dentro do Instagram. Queremos receber a direção do Senhor fazendo outras coisas. Queridos, não mudou, é a mesma forma, é o mesmo modus operandi. Deus se relaciona com seus filhos através da comunhão com eles. Fica esperando cair do céu nada, meu irmão. Porque no céu só cai chuva. Se cair outra coisa mais pesada, como diz Rossana, vai te matar. A direção, queridos, que precisamos está na palavra. E aí, queridos, nós não queremos às vezes tirar 10 minutos para ler a Bíblia, para estar sozinho, sem celular, sem menino, sem mulher, sem ninguém, sem o marido, sem ninguém, só eu e Deus, só eu e o Senhor, orando, lendo a palavra, me consagrando a Deus, buscando a direção, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, me leva a viver os teus planos e os teus propósitos para a minha vida. Isso, queridos, vai fazer você viver uma vida dentro do extraordinário de Deus. Não se engane. Não se engane, não fique pensando que vir aos cultos, nos dias de cultos, e voltar para sua casa do mesmo jeito, vai fazer você viver uma vida no extraordinário de Deus, porque não vai. Não vai, queridos. O que faz nós vivemos o sobrenatural de Deus é a comunhão com o Senhor. É a intimidade com Deus. Isso vai deixar os nossos espíritos mais fortes, robustos, conscientes da presença de Deus. O sobrenatural, meu irmão, está diante de nós. E o sobrenatural, queridos, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Quando Jesus disse, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, Jesus estava falando justamente disso. Quando estamos vivendo o sobrenatural de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. E talvez, queridos, se não está do jeito que a gente quer, fica firme, porque vai se ajustar. Mas, queridos, nós precisamos entender, eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Não é na minha força, não é na minha capacidade. Talvez você não tenha nem estudado. Conheço pessoas que estudaram até a 5ª série só. Mas são tremendamente usadas por Deus, porque ousam acreditar naquilo que Deus diz. Talvez, queridos, nós estamos cheios de conhecimento, cheios de informações, nos achamos muita coisa, e aí caímos naquela de se achar além daquilo que de fato é. E, queridos, com essa pompa toda, às vezes nós não experimentamos nada do sobrenatural de Deus. Porque não está relacionado a conhecer mais ou menos. Não está relacionado a ter mais ou menos dinheiro. Não está relacionado a ser negro, ser branco. Não está relacionado a nada disso. Está relacionado com um coração temente a Deus. Há uma vida alinhada com os propósitos do Senhor. É disso, queridos, que a palavra fala. E Deus espera que cada um de nós estejamos no centro da sua vontade. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida, queridos. Algo sobrenatural. Talvez Deus já tenha usado você em grandes coisas. Talvez você já tenha sido alguém que tem feito coisas extraordinárias na sua família, na sua casa. Mas eu vou te dizer, Deus quer te usar mais. Deus quer ampliar o seu raio de ação. Deus quer levar você para níveis maiores. Mas, queridos, nós precisamos entender. Está na palavra as chaves que precisamos.
Está na comunhão as chaves que precisamos. As direções do Espírito que precisamos para a nossa vida estão na palavra de Deus. Somente, queridos, através dessa comunhão, nós vamos conseguir viver o chamado que Deus tem para as nossas vidas. De forma que no final da nossa carreira nós possamos fazer ali uma análise e ver, de fato, o Senhor foi comigo até aqui. De fato, as coisas andaram bem como deveriam ser. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós, queridos, temos o ministério da reconciliação. Fomos chamados por Deus para levar essa palavra para as pessoas que estão perdidas no mundo. Quem que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, se você recebeu, a sua vida não é mais a mesma. Você foi transformado pelo Senhor. O Espírito de Deus passou a habitar dentro de você. Você é uma nova criatura. E isso, queridos, nos coloca numa posição em que nós agora, nós podemos replicar o que aconteceu conosco. Amém? Só o fato, só a experiência que você teve no novo nascimento, já te levou para uma condição em que você pode mudar a vida das pessoas. Falando de Jesus, falando da sua experiência. No que Jesus fez. Olha, Jesus mudou a minha vida. Eu vivia uma vida perdida, eu vivia uma vida distante do Senhor. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu fui transformado. O Senhor mudou a minha vida. Olha, Ele morreu por mim, Ele me transformou. Ele me salvou dos meus pecados. Eu não sou mais escravo daquela situação que eu vivia antes. Hoje eu estou livre. Hoje eu sou filho de Deus. Quando você fala essas palavras para alguém que vive no mundo, que está perdido, essas palavras caem como um refrigério. Ou seja, a mensagem já está na sua boca. A palavra já está na sua boca e no seu coração. E nós precisamos, queridos, levar essa mensagem. O chamado de Deus está diante de nós. Que nós estejamos atentos à voz do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Temos alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa aliança com Deus. Você talvez viveu até aqui numa vida distante, uma vida que você sabe que não agradou a Deus, mas você deseja fazer uma aliança com o Senhor. E você está aqui nessa manhã e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante sua mão que eu quero orar por você. Temos alguém? Ou talvez você está aqui e já até fez essa confissão em algum momento da sua vida, mas acabou esfriando. As adversidades, os problemas, as circunstâncias que se levantaram diante de você, acabou te levando a ficar frio espiritualmente. E você deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa manhã. Não esperem, queridos. O tempo é hoje. Nós não sabemos as coisas que virão pela frente. Nós precisamos estar firmes hoje. E se você está aqui e quer reconciliar, quer voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão que eu vou orar por você. Temos alguém? Temos alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não foi revestido do Espírito Santo. Não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E quer ser revestido hoje. Eu quero dizer para você, essa promessa está vigente hoje. O Espírito Santo está disponível. Todo aquele que crê, recebe. Porque é pela fé. Temos alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Amém? Glória a Deus, queridos. Que nós possamos praticar essa palavra. Que nós possamos viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Entendemos que Deus tem um chamado. Entendendo que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Amém? E Deus quer nos usar como agente nesses últimos dias. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus. Fica de pé, nós já vamos encerrar. Eu quero apenas indicar alguns livros que vão reforçar tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. O primeiro deles, de Kate McVeigh, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É um livro poderoso, que com certeza vai te abençoar. E este aqui do nosso irmão Kenneth Hagin Jr., Como Cumprir o Seu Destino Divino. Também um livro muito bom.
Tá? Então passa lá no Verbo Shop ao final e adquire alguma dessas literaturas. Lembrando que as matrículas do Rema estão abertas, então compartilhe essa informação para que outras pessoas sejam abençoadas e tenham suas vidas transformadas. E também sobre o nosso culto da virada. Passa lá no balcão de informações e pega mais informações a respeito disso, tá bom? Então, sem mais, levanta suas mãos, nós já vamos encerrar. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra, em nome de Jesus.